Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje, nosso estudo, na continuação do nosso estudo, é o ponto número 95, que nós trataremos do seguinte tema: o Magistério da Igreja e a interpretação da revelação divina. Nós continuamos com esse estudo da revelação divina, estamos dentro da primeira parte, da primeira sessão, no capítulo 2, e hoje estamos no artigo 2, a transmissão desta revelação. O que nós vamos fazer aqui é um resumo, vamos entender algumas notas, alguns pontos fundamentais desse texto. O ponto 85, ele vai dizer, 95, ele vai dizer o seguinte: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, os bispos em comunhão com o sucessor Pedro, os bispos de Roma. Então, podemos dizer que isso chega aos nossos dias através dos nossos pontífices, dos nossos papas. Qual a fundamentação desta argumentação? Bom, o Catecismo da Igreja, neste parágrafo 95, ele afirma a interpretação autêntica da palavra de Deus, presente nas Escrituras, na tradição, que é confiada exclusivamente ao magistério vivo da Igreja. E essa afirmação, ela é um dos pilares, dos diversos pilares sobre a natureza da revelação e da tradição apostólica. E aqui fala muito importante, de uma maneira muito importante, sobre o papel do magistério da Igreja. Então, a natureza dessa revelação. Bom, a revelação divina, ela não se limita a um conjunto de textos escritos, mas é um ato vivo de Deus, que se comunica aos homens, e essa comunicação se inicia com aquilo que a gente chama de autorrevelação de Deus, em Jesus Cristo, e se prolonga na tradição da Igreja. O Concílio Vaticano II, ele vai dizer que, dentro da Dei Verbum, que Deus, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o magistério da Igreja. Dentro disso, nós temos que entender o que é a tradição apostólica. Bom, a tradição apostólica é um elo vivo que une a Igreja à sua experiência original dos apóstolos de Cristo. E é a Igreja que transmite a fé pelos séculos, não apenas por meio de textos escritos, mas também por meio da liturgia, da vida sacramental, dos ensinamentos dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Santo Irineu de Lyon, ele, no século II, ele afirma a importância dessa tradição como guardiã da verdadeira fé. Então não é necessário procurar entre os outros, diz ele, a verdade que se pode facilmente obter dentro da Igreja, pois ela é um rico tesouro dos apóstolos, onde os apóstolos depositaram tudo que pertence à verdade. Então, isso está na obra chamada Adversus Hereges, no livro 3, no ponto 4 e no parágrafo 1. Bom, vamos pensar assim. Se a gente diz que a tradição é fundamental, também dizemos que essa revelação ela se manifesta através da tradição. Então, vamos para onde? Para o papel do magistério. Quem é o magistério? O magistério são os bispos, é o Papa, são todos aqueles que em comunhão têm a missão de guardar, interpretar e transmitir fielmente a revelação divina. E nós não somos magistério, mas somos repercussores do magistério. Essa autoridade não se origina da própria Igreja. É Jesus Cristo, através do dom do Espírito Santo, que confia os apóstolos e os torna sucessores. Então, o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum também, capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita, contida na tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em seu nome. O que isso repercute? Bom, repercute na unidade da Igreja. Diferente de outros segmentos religiosos, onde um fala aqui, outro fala lá, e se cria uma heterogeneia, nós podemos dizer que não. A Igreja, ela é um corpo unido. A Igreja é essencialmente fundamentada nessa preservação da fé. O magistério é o guardião da fé apostólica, e que
garante, em outras palavras, a unidade da fé na doutrina, evitando sempre interpretações divergentes, erros doutrinários. Lá dos primeiros séculos, século III, São Cipriano de Cartago, ele já defendia a unidade da igreja garantida, garantida dentro dessa lógica da fé. A igreja é una e fora dela não há salvação. Nós já escutamos isso, extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não existe. O fato é que nós temos que entender um pouco mais o que é esse conceito de igreja, né? São Tomás, ele vai dizer que os doutores da igreja, os membros da igreja, eles são os responsáveis por não somente guardar, mas expor as verdades de fé. Essa exposição das verdades, como diz o próprio Papa Bento XVI, enquanto teólogo, ele vai dizer que a tradição não é uma mera transmissão de coisas, de palavras, de coleções de coisas mortas. A tradição é um rio vivo que nos liga diretamente às origens. Esse rio vivo no qual as origens estão sempre presentes. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, para os textos bíblicos, nos vem logo à mente Mateus 16. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Também Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé, e o seu amor que estão em Cristo. Guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em vós. Então, esta lógica de guardar, de respeitar, ela repercutiu durante toda a história da igreja. Em todos os escritos da igreja, dos escritos canônicos e também dos escritos teológicos, isso foi isso é marcante. Porque o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita e contida, é confiada ao magistério da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja, em outro ponto, no ponto 85, ele vai lembrar uma coisa muito interessante. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus está contida na tradição, o magistério vivo da igreja. O Papa Francisco, na audiência geral de 2014, de uma audiência geral, acredito que foi em maio de 2014, ele diz o seguinte: a tradição é a garantia e a continuidade da igreja no seu tempo. É um rio vivo que nos liga às origens. Desde o Concílio de Trento, é muito forte essa ideia de que ninguém, confiando na sua própria prudência em matéria de fé e de costumes relativos à edificação da doutrina, torcendo a Escritura segundo o seu próprio sentir, ouse interpretá-la contra aquele sentido que sempre teve e tem a Santa Madre Igreja. Então, no ensinamento da Igreja, e aqui vou finalizando esse ponto número 95, devemos lembrar que a Igreja, ela é não somente guardiã, ela é também propagadora dessa verdade de fé. E aqui vai, na nossa posição de catequistas, de estudantes de teologia, uma chamada de atenção. Conhecer a Sagrada Escritura não é saber o que está escrito, é viver, é vivenciar, é experimentar, é usar ela como argumento da nossa caminhada de vida, da nossa caminhada de fé. Todos os dias, todos os instantes, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de tentação, nos momentos de provação, nos momentos de glória e de júbilo, sempre temos que ter diante dos nossos olhos essa interpretação fiel da Escritura. E a interpretação fiel da Escritura, ela não vem por outro lugar, senão pelas palavras do magistério da Igreja, contida no catecismo, contido nos escritos teológicos, nos estudos, repercutida na liturgia, repercutida na moral, na ética, na fé, na nossa oração. Então, para nós, catequistas, catequizandos, estudantes de teologia, esse ponto número 95, ele nos lembra uma coisa muito importante. Não existe interpretação da Escritura sem exposição da Escritura.
E uma vez que há a exposição da Escritura, a nossa vida deve corroborar para as verdades que nós anunciamos. Senão, nós acabamos nos perdendo, porque falamos uma coisa, lemos uma outra coisa e ensinamos uma coisa. Tem um pensador que diz que o ser humano é o único capaz de fazer uma coisa muito terrível. Falar uma coisa, pensar uma segunda e fazer uma terceira totalmente diferente. Isso em matéria de fé é extremamente daninho. Então, caros senhores, este foi o ponto 95. Fiquem com Deus, até o próximo Catequese Ponto a Ponto.